TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Voltamos com a programação ao vivo da TV Câmara de Campinas. A gente continua aqui no plenarinho da casa, onde vai acontecer a reunião extraordinária da Comissão de Idosos, Aposentados e Pensionistas. Essa reunião vai discutir aí a dificuldade na contratação de plano de saúde e vai contar também com a participação do PROCON aqui de Campinas. Tudo que vai ser discutido, você acompanha agora, nessa reunião que vai ser presidida pelo vereador Ailton. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero cumprimentar aqui o José Cláudio Mendes, do Conselho do Idoso. Muito obrigado pela presença. Paulo Lima, do gabinete do vereador Vinícius Grátis. Muito obrigado pela presença. Thaís Regina de Moraes Tasso, assessora do PROCON Campinas. E também ao Francisco José Tognoni, né? Tony. Que também é da assessoria do PROCON Campinas. Essa reunião do PROCON, reunião da Comissão do Idoso é a última reunião do ano, desse ano é a última. Então, vou dizer que é com muita honra que hoje presido essa comissão no lugar do nosso presidente Rubens Gás. Agradecer aqui a assessoria deles também. Vanessa e Bruna. Vanessa e Bruna estão aqui com a gente. Porque o Rubens Gás não pôde estar presente. Agradecemos também a TV Câmara pela transmissão ao vivo. Muito obrigado. E aqui compõe a mesa comigo a Thaís, do PROCON, e o Francisco, também do PROCON. Para falar hoje, esses dois palestrantes foram convidados aqui pelo vereador Rubens Gás. Dizer que é muito importante ressaltar uma função social dessa Comissão Permanente dos Idosos e Aposentados e Pensionistas de Campinas. Temos procurado trazer para a Câmara informações sobre os problemas enfrentados pelos idosos na nossa cidade e apresentado soluções. A palestra hoje é um exemplo disso. Nossos idosos, na maioria, não têm plano de saúde, precisam recorrer hoje ao sistema SUS, que infelizmente é muito precário, né? E quando o idoso tem condições financeiras de contratar um plano de saúde, ele esbarra um outro problema. As empresas colocam uma forma de empecilho para que o nosso idoso, mesmo pagando, tenha um serviço melhor para tratar de suas enfermidades. Então, eu peço aqui que quem vai começar a falar, ou a Thaís, ou o Francisco, que são os palestrantes hoje, vocês têm a fala hoje, agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Francisco, eu trabalho no PROCON de Campinas. A Thaís também trabalha lá conosco. Boa tarde. Agradeço imensamente o convite. Para nós é uma satisfação estar aqui tratando de um assunto tão caro aos consumidores. Então, nós vamos falar em consumidor, em primeiro lugar, em pessoas que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, nós vamos explanar que tem uma hipervulnerabilidade. Então, na pessoa da diretora do PROCON, a doutora Yara Pupo, eu agradeço o convite, parabenizo essa comissão pela iniciativa e reitero que o PROCON de Campinas está sempre à disposição dessa Casa Legislativa ou do cidadão campineiro para recepcioná-los, registrar as reclamações ou tirar as dúvidas no caso concreto. Bom, quando nós somos convidados para falar desse tema, é um tema bastante extenso, é um tema que possui inúmeras previsões na própria agência reguladora, as resoluções da agência nacional. Aí tem o marco regulatório da Lei 9656 de 98, que aí o marco aconteceu a partir de janeiro de 99, né? Então é importante dividir isso e exatamente entrar no problema que possivelmente vocês têm enfrentado ou aquilo que vocês têm narrado aqui nesta casa e eventualmente possam levar até o conhecimento do PROCON e, se for o caso, estudar algumas medidas para que possam ser tomadas
no futuro, ou quem sabe até como medida informativa, e levar aos idosos, né, a informação acerca dessas questões. Então, um primeiro aspecto, eu acho que é importante dizer aqui, para que todos tenham conhecimento, que o Estatuto do Idoso, obviamente, prevê a vedação de qualquer tipo de discriminação aos idosos, seja em razão da própria situação, e diferenciá-lo, né, dos preços dos planos de saúde, ou negá-los algum tipo de cobertura, ou negar algum tipo de contratação no que se refere aos planos privados de saúde. Então, num primeiro momento, eu acho que é importante até consignar que a nossa Constituição Federal prevê lá a questão do princípio da igualdade, não é, das pessoas, então não se pode fazer distinção dessas pessoas, isso é uma previsão da Carta Magna. A questão, obviamente, da defesa do consumidor, que tem algo também tutelado e muito bem tutelado pela Constituição Federal, e lá no artigo, salvo engano, 230, que fala da questão da assistência dos idosos. Então, partindo dessas premissas e dessas situações absolutamente legais e que tutelam os direitos dos idosos, não é? Eu vou falar um pouquinho acerca da competência do PROCON de Campinas, que eu acho que é possivelmente o que vocês vão trazer aqui para nós como eventual questionamento, e especificamente acerca do plano de saúde, né, dos planos de saúde com base na Lei 9656 e nas resoluções. Então, a competência, obviamente, do PROCON de Campinas é fiscalizar e intermediar as relações de consumo e servir como um instrumento ao consumidor idoso, que no conceito da lei, o CDC, prevê lá no artigo 4º que todo consumidor é vulnerável, e a boa doutrina considera que o idoso é hipervulnerável, nos termos do artigo 4º do CDC. Como direito básico do consumidor, lá no artigo 6º, também o direito à saúde. Então, o CDC tutela, sem prejuízo das resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tutela, óbvio, direitos contratuais, sejam eles do plano de saúde ou de qualquer outro contrato, e que, óbvio, cabe também aos planos de saúde. Não é? Lá também nas práticas abusivas, já falando de idoso, o CDC veda que as operadoras de plano dificultem, óbvio, a contratação de quem se propõe a pagar mediante pronto pagamento, né, em razão da prestação de produtos e serviços. Então, nós precisamos ter isso em mente num primeiro momento. Bom, então o PROCON de Campinas é à disposição do cidadão campineiro, né, das pessoas que aqui residem, pode registrar e pôr a termo denúncias. Denúncias, o que vale dizer, é o consumidor que vai narrar uma situação que afeta a coletividade de pessoas. Então, se nós estamos aqui nessa casa hoje, possivelmente nós estamos falando de coletividade de pessoas, nesse caso, idosos, volto a dizer, hipervulneráveis e hipossuficientes nessa relação com o plano de saúde. Então, com base nessas premissas, nós recepcionamos as denúncias. Então, a casa nos trouxe... um dado importante, eu acho que também para que os senhores tenham noção, o segmento de plano de saúde figurou, até a data de ontem, eu fiz questão de puxar um relatório do segmento de planos de saúde lá, das reclamações e denúncias registradas no órgão, e nós identificamos que o plano de saúde está em 24º lugar dos segmentos mais reclamados. Então, isso nos faz refletir o seguinte, primeiro, ou os consumidores, possivelmente, não questionam, em razão do volume de reclamações que o PROCON registra, né, anualmente, representa menos de 1% do total de reclamação. Então, se o cidadão, o consumidor, não está levando ao conhecimento do PROCON, seja para intermediar uma relação de consumo e um conflito de consumo por meio de uma audiência de conciliação, ou seja, para denunciar uma prática abusiva, o que vale dizer é que, também como premissa básica do órgão, é fazer a educação para o consumo, educar as pessoas para que exerçam seus direitos, não é? E, sem prejuízo das resoluções, registrar essas reclamações. Então, com base num dado como esse, eu até gostaria depois de ouvi-los, se for o caso,
e entender se esses cidadãos, né, buscam em um tema que o PROCON entende, já adianto, né, como também os tribunais têm entendido, a própria resolução da ANS, as súmulas administrativas, de que é vedado às agências de planos de saúde não comercializar planos para quem dispõe a pagá-los, e dentro, obviamente, dos requisitos previstos nas resoluções. As resoluções são vastas, então elas têm previsão de aumento por faixa etária, em razão do próprio Estatuto do Idoso, não é, da vigência do Estatuto do Idoso, salvo engano, antes eram 7 faixas, hoje são 10, não é? Então, alguns requisitos que devem ser obedecidos. Então, num primeiro momento, eu acho que é para que os consumidores, se assim, vereador, entender, ou essa casa entender, de nos remeter cópias ou até mesmo das situações para que possamos apurar também na esfera coletiva, se for o caso, essas práticas, notificar esses planos de saúde, apresentar esclarecimentos, primeiramente, justificar se esses planos comercializam contratos para essas pessoas, e eu vi um pouco, óbvio, dessas dificuldades. Eu não queria me ater tanto às questões teóricas, porque eu acho que, embora sejam esclarecedoras, acabam por não otimizar o entendimento das pessoas. E novamente reiterar que o PROCON de Campinas está sempre à disposição, e se o consumidor assim entender e encontrar alguma dificuldade, nós estamos lá para, de fato, atendê-los na medida, seja ela individual para resolver um problema pontual, ou na esfera coletiva para atuar, óbvio, e, se for o caso, aplicar as penalidades nos rigores da lei. Então, por que eu fiz essa distinção? Porque nós sabemos que os planos de saúde possuem regulação, há o marco regulatório, há as previsões legais das agências reguladoras, e ao PROCON cabe processar, fiscalizar, intermediar e, se for o caso, multar as violações às normas de defesa do consumidor. E acho que é importante também, Francisco, mencionar que o PROCON também cabe educar. Estava ligado. E ao PROCON também cabe, acho que é importante educar, né? Orientar. Então, se a população, principalmente os idosos, tem procurado essa casa para trazer dificuldades e problemas nos planos de saúde, é importante também que nós tenhamos conhecimento disso, até para que a gente possa atuar de uma forma preventiva, através da educação para o consumo, e, se for o caso, também repressiva, através aí da própria fiscalização. E tem também a opção, como o Francisco mencionou, dos casos individuais em que há a possibilidade de se realizar uma audiência de conciliação. Bom, então, assim, há inúmeras situações em que nós podemos pontuar como os assuntos mais reclamados, que hoje, dessas reclamações, eu acho que precisamente foram do dia 1º, a data em que eu puxei o relatório, de 1º de janeiro deste ano até ontem, 258 reclamações registradas, perto de um nicho de mais de 40 mil, possivelmente, que se fecha no ano. Então, é um número muito baixo diante do que, possivelmente, as pessoas possam relatar. Então, num primeiro momento, eu acho que é importante nós mapearmos, não é? Seja por meio dessa comissão, seja por meio de uma denúncia ou narrativa desses consumidores, para que, de fato, entendamos o que acontece e aplicarmos, como expliquei, dentro da competência. Então, a agência reguladora cabe fiscalizar e regular, inclusive. Então, também um apelo que se fica é que, além de buscar o PROCON, que essas pessoas que enfrentem dificuldades, seja os idosos, que é o caso que nós estamos debatendo, seja qualquer pessoa que faça refletir uma denúncia também na ANS, porque no âmbito federal, como órgão regulador, ela pode, óbvio, desenvolver debates públicos, como que acontecem hoje aqui, né, para que todas as pessoas possam, enfim, exercer, e ela,
numa visão bem otimista nossa, sempre aguerrida na defesa do consumidor, e não há qualquer milindre em falar que o PROCON defende consumidor, não é? E as agências reguladoras, elas regulam, por óbvio, e óbvio não é também uma crítica, mas que os PROCONs acabam também por controlar, se for o caso, a aplicação de resoluções quando também violam o próprio Código de Defesa do Consumidor e aquilo que o Sistema Nacional do Consumidor, do qual o PROCON de Campinas faz parte, assim entende. Então, quando o consumidor também leva essa denúncia à ANS, é óbvio que se pense que ela pode desenvolver, seja por meio de política pública ou até mesmo atualizar a sua regulação, e numa visão, na minha concepção, que deva acontecer sempre protegendo e defendendo os consumidores, em que pese as nuances constitucionais que ela tenha de também regular e com base na própria legislação. Então, especificamente do tema que nos foi proposto aqui para falar nessa comissão, então, imaginem que no número de 258 reclamações, o que mais nós temos lá de questionamento desses consumidores é a informação. Por quê? Porque qualquer situação que você questione na relação de consumo, o maior problema está na informação prévia às pessoas. Então, se nós, no meu caso como advogado, e converso com muitas pessoas da área jurídica, já tem dificuldades em interpretar inúmeros regulamentos, você imagina o cidadão comum ou o idoso, que aí há uma remissão num determinado contrato, seja ele individual ou coletivo por adesão, e aí se precisar nós podemos também dissecar ou falar um pouco sobre isso, mas que imagine o consumidor e aí, sobretudo, o idoso. Como é que o idoso vai fechar um contrato? Ele vai entender que aquilo tem uma cobertura específica, que é plano de referência. Então, no nosso modesto entendimento, esses consumidores precisam, óbvio, como qualquer outro, tanto é que está previsto no direito básico, lá no artigo 6º do Código, a informação clara, adequada, precisa e prévia. E se isso não acontece, acaba gerando, primeiramente, o que a gente pode chamar de vício de consentimento. Então, a gente sempre pergunta para o consumidor, e é uma pergunta interessante: se o senhor soubesse dessa condição, o senhor teria contratado? Não teria contratado. Então, você percebe que, embora a manifestação de vontade conste dos contratos, não é, por meio de uma assinatura, que nós advogados sabemos que isso tem muita validade, ou enfim, que é algo que tem que ser, mas o Código de Defesa do Consumidor relativiza alguns princípios de que os contratos podem ser relativizados, do princípio da onerosidade excessiva, aquele contrato que acabou ficando oneroso para o consumidor e que pode ser revisto, independentemente de assinatura ou de que constou lá. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento disso, que nos tragam a conhecimento. E dentre esses assuntos, volto a dizer, a informação, porque o consumidor foi surpreendido com uma negativa específica e que possivelmente constava ou não constava do rol, ele não sabia que constava do rol de procedimentos obrigatórios. A informação porque ele não sabia exatamente em que pese conste da legislação os prazos de carência, a questão do exame, que se alguns planos exigem, inclusive, que por meio de laudos médicos, que esse consumidor ateste o seu estado de saúde, e que, embora tenha previsão legal, eu acho que num primeiro momento, se o consumidor está de boa fé, e a boa fé objetiva é sinalagmática, o que vale dizer que ela vale para ambas as partes, e na relação de consumo essa boa fé deve imperar para o consumidor. Então, se ele diz que não tem doença pré-existente, por qual razão ele deva passar por uma bateria de exames, né? É claro que nós entendemos que há previsão em regulamento, as leis devem ser respeitadas, os regulamentos devem ser respeitados. Entretanto, como nós falamos em pessoas mais fracas, em pessoas vulneráveis, nós precisamos voltar os olhos a essa categoria de pessoas. E os PROCONs, não só de Campinas, mas conhecendo os PROCONs do Brasil inteiro, nós sabemos que, na verdade, nós somos do cidadão, do consumidor,
o microfone, porque as pessoas acabam buscando, num primeiro momento, o PROCON, e então o PROCON também, como um órgão, não é? No caso de Campinas, é um PROCON municipal, então a nossa obrigação lá é atender esse consumidor, e do dado que nós extraímos dessas reclamações, desenvolver política pública em favor do consumidor. Desenvolver política pública preventiva, educativa, porque o cidadão bem informado, o cidadão educado, o cidadão que conhece os seus direitos, pode exercê-lo da forma mais assertiva possível. E nós conseguimos, óbvio, ajudar, sobretudo quando esse consumidor tem verossimilhança, quando ele tem prova, e muitas vezes chegam casos lá, que nós atuamos no dia a dia, em audiências, que esses consumidores acabam não tendo nem cópia do contrato, eles, enfim, acaba ficando no verbal. Então, esse trabalho é um trabalho que muito nos orgulha e que faz com que o consumidor cada vez mais tenha espaço na nossa sociedade, o consumidor acabe por levar isso, e que as empresas precisam entender que, além de qualquer sinistralidade de plano, que além de qualquer lucro que ela vá ter, ela precisa, num primeiro momento, considerar que o consumidor é o primeiro lugar. E que, independentemente de nós falarmos, no caso de plano de saúde de idosos, não é, de solidariedade entre as pessoas mais novas, enfim, que isso, óbvio, por conta dessa mitigação, precisa ser observado, mas essas empresas precisam, de fato, respeitar essas pessoas. E de nada adianta, e se não seja importante também, ela pagar uma multa, que é até o momento em que a competência do PROCON pode ir, né, cobrar uma multa, penalizar, como vocês bem conhecem, vem no Brasil inteiro, multas altas, se ela de fato paga e continua desrespeitando essas pessoas. Então, eu acho que é uma reflexão. O trabalho desses debates públicos a mim muito me agrada, porque eu acho que é com base nesses debates que faz com que todos nós pensemos numa solução, não só naquela trivial e do dia a dia. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, acabamos por ligar o automático da nossa vida e levar tudo do modo automático. Então, no nosso caso, é registrar denúncia, reclamação, fazer a educação para o consumo, fazer a audiência, quando, na verdade, eu acho que esses convites fazem com que nós reflitamos sobre questões que, de fato, a nossa sociedade precisa parar para refletir. Então, eu gostaria que, se vocês tiverem alguma questão específica que queiram trazer, e já de antemão digo que o entendimento do PROCON de Campinas, tal como se entende hoje no judiciário, em razão de questão, né, de idade, esse consumidor não deve ter tolhido o seu direito e acesso aos planos de saúde, e que as pessoas devem estar atentas se de fato atendem os requisitos da resolução, da questão da faixa etária, dos reajustes, seja eles nos planos individuais, seja eles nos planos coletivos por adesão. Então, vereador, se Vossa Excelência tiver algo a tratar, mas no tema específico dos idosos, fique claro aqui que o PROCON está à disposição para apurar, porque isso chegando até o nosso conhecimento, nós vamos pôr a termo essas reclamações, pôr a termo essas denúncias e apurar junto aos planos que atuam aqui no município de Campinas, né, os planos que comercializam aqui, para entender se há alguma violação tão absurda e de tamanha ordem em desfavor de todos os consumidores, mas em primeiro lugar das pessoas idosas, que, ao meu ver, tanto contribuíram para a nossa economia, para a nossa sociedade, que contribuem ainda, enfim, e isso acaba por gerar uma situação que
o primeiro momento deles talvez seja procurar uma casa legislativa, seja também procurar o PROCON, e trazer isso a debate, porque o Poder Judiciário, óbvio, que pode rever segundo os seus posicionamentos, de relevância, não sei se alguém aqui tem a oportunidade de pesquisar, mas tem um recurso afetado no STJ, suspendendo 954 processos, salvo engano, que debate a questão de plano de saúde e pessoas idosas. Então, fazer com que a nossa sociedade, seja por meio dos poderes, legislativo, executivo ou próprio judiciário, achem alternativas de modo a prestigiar as pessoas que tanto contribuíram para o nosso país e que contribuem para que não tenham seus direitos tolhidos a essa altura da vida. Então, o Código de Defesa do Consumidor, no que cabe ao PROCON, de fato, tutela esses direitos. Nós temos o Estatuto do Idoso, a Constituição Federal, a própria Lei 9656. Então, se tiver algum caso concreto, eu vou abrir a palavra um pouco para a Thaís, se ela tiver algo a falar nesse primeiro momento, né, acerca de, e também por vereador, assim, caso queira, e nós podemos prosseguir aqui a critério dos senhores. Muito obrigado. Só agradecendo aqui a presença da Ana Maria, membro do Conselho do Idoso. Muito obrigado pela presença. Agora, Thaís tem a palavra. Fique à vontade, Thaís. Até corroborando um pouquinho com o que o Francisco nos disse, né? O PROCON é um órgão de defesa do consumidor, atua na cidade de Campinas. Nós temos vários postos de atendimento na cidade. Então, nós temos atendimento no Poupa Tempo Centro, no Poupa Tempo do Campinas Shopping, nas subprefeituras. Temos atendimento pela internet, por aplicativo. Também atendemos na sede, mas a sede é um local onde fazemos mais audiências de conciliação, ali na Maria Monteiro, no Cambuí. Então, é importante que esse consumidor saiba que tem à sua disposição vários canais para que ele possa buscar ajuda, para que ele possa levar a sua lesão, para que nós possamos adotar alguma providência. Como o Francisco bem falou, nós recebemos em torno aí de 258 reclamações num período aí de janeiro até agora, novembro. Representa menos de 1% da nossa demanda. E entre as denúncias e as reclamações que recebemos, não temos casos envolvendo idosos. Então, é importante que os idosos busquem essa ajuda, né? Para os idosos que têm um pouquinho mais de dificuldade, que precisam sentar, conversar com alguém, nós temos os nossos postos com atendentes preparados para ouvi-los, para entendê-los e também para registrar a sua queixa, para que a gente possa receber, né, para que nós possamos receber esses dados e, como o Francisco bem falou, tratar, fazer política pública, seja por educação de consumo, seja trazendo uma audiência de conciliação ou até mesmo através da fiscalização, para que a nossa equipe possa ir in loco, de repente, num plano de saúde, numa operadora, né, para que a gente possa notificá-las, pedindo alguns esclarecimentos, para que elas tragam para a gente isso. Né? Pelo que o entendido convite que o vereador nos trouxe, acho que o grande problema que nós temos visto aqui é a dificuldade de idosos contratarem planos de saúde. Bom, vamos lá. De acordo com a Constituição, com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei 9656, até mesmo com a própria resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ninguém pode ser proibido de contratar, mesmo que tenha uma doença ou uma lesão pré-existente. Então, é uma gestante, é uma pessoa com um câncer, é uma pessoa com HIV, o mesmo idoso, ninguém pode ser proibido, vedado ou ter o seu direito de contratar. Além disso, uma coisa que é importante deixar claro para vocês, existe quando o idoso, não sei se isso acontece aqui, mas não deve acontecer, quando você vai fazer a contratação do plano de saúde, você tem que preencher uma declaração. O que é isso? É um formulário que lhe é entregue, onde você coloca os seus dados ali, se você tem alguma doença ou não. Fora isso, você pode ter uma ajuda médica se você, consumidor, quiser. Não quer dizer que eles tenham que colocar um médico para preencher esse documento para você ou te exigir algum exame. Não. A resolução diz que
o documento assinado, a declaração, um documento que o consumidor diz se ele tem ou não tem alguma lesão pré-existente, se ele tem ou não alguma doença. Ah, mas aconteceu de um médico, o plano de saúde pediu para que um médico acompanhasse o consumidor. Não, isso não pode acontecer. A escolha é do consumidor. O consumidor escolhe o médico somente para ajudar a preencher a declaração. E esse médico pode ser alguém da rede credenciada ou alguém da sua própria confiança. Tá? Acho que é importante que se diga isso. Outro problema, talvez eu acredito que vocês tenham muito, é a questão do reajuste por faixa etária. Né? A resolução e a lei, elas estabelecem algumas faixas, como bem o Francisco falou, são 10 faixas, então são estabelecidos por datas específicas, até acho que nem vou entrar muito em detalhe em relação a isso, mas porque são explicar as taxas de quais anos, de que tempo vai do mínimo e o máximo, enfim, o último reajuste que a lei permite agora, e as resoluções também, até por conta do Estatuto do Idoso, é com 59 anos. A partir dos 60 anos, o Estatuto do Idoso vedou aumento por faixa etária. O que acontece? Nos 59 anos, a resolução diz que o cálculo daquela faixa tem que ser 6 vezes, o máximo disso é até 6 vezes o reajuste da primeira faixa, ou o índice da primeira faixa. O consumidor vira e fala, como é que eu vou fazer esse cálculo? Porque é bem complicado você fazer esse cálculo. No contrato, via de regra, é para estar informado os índices de reajuste de cada faixa. Mas o consumidor está numa situação que ele fala, olha, aumentou muito, quero saber qual é o índice. Pode procurar o PROCON. Nós vamos recepcionar essa reclamação, nós vamos formalizar e pedir para que a empresa esclareça isso de forma clara, de forma objetiva e transparente, para que o consumidor possa realmente entender se aquele valor está acima ou não está acima. Como bem o Francisco comentou, a gente tem uma ação judicial, né, o STF suspendeu, o STJ, perdão, suspendeu, está marcado, salvo engano, agora para 20 de fevereiro, está marcado para 20 de fevereiro, o julgamento, são 950 processos suspensos, e eles vão decidir agora como vão fazer com os planos coletivos por adesão. Né? Então, é uma situação que a gente ainda está aguardando a decisão do Tribunal de Justiça, mas se o consumidor tem dúvidas, ele não consegue entender esse valor, é importante que ele procure o PROCON para que a gente possa, através ali do direito à informação, garantido no artigo 6º 3 do CDC, requisitar informações a esse fornecedor, a essa empresa, para que ela esclareça o consumidor de forma bem, como eu disse, clara e transparente. Desculpa, se o vereador quiser a palavra. Não, pode pagar. O que acontece, como eu disse lá no início, né, esse consumidor tem problema em entender. Quando chega aos balcões do PROCON, é óbvio, o atendente ele possui um conhecimento técnico para passar essa informação para o consumidor, mas imaginemos inúmeras resoluções, situações, jargões, palavras, sinistralidade, contrato coletivo, contrato individual, faixa etária. É um contrato complexo e que, no meu sentir, deveria, possivelmente, por se tratar de idoso, né, ter um esclarecimento maior para essa pessoa. Não é? Porque quando o idoso busca qualquer tipo de atendimento no PROCON, não é? Essas pessoas precisam de uma atenção, né, redobrada, triplicada, porque as pessoas acabam não compreendendo, então você tem que repetir, explicar nos termos da hipervulnerabilidade, a pessoa não entende. Então, imagine esses termos, sinistralidade, enfim, o índice, o seu contrato foi atualizado com base no índice e no equilíbrio econômico-financeiro. Não é? São questões que as pessoas não entendem, e por essa razão que a ANS, óbvio, está lá para cumprir esse papel, mas de esclarecer também para as pessoas e fiscalizar esse aspecto. E o PROCON, aí vale dizer, não com base exclusivamente numa previsão legal da resolução, mas com base no direito à informação, tem
pelo poder de polícia, não é, administrativa, ele vai notificar esse plano de saúde para que preste esclarecimento e demonstre nos termos da resolução o porquê que cobrou, se de fato o desequilíbrio foi esse, e que coloque a informação clara e abra. Então, um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor é o princípio da transparência nas relações de consumo. Então, se não há transparência, como é que alguém pode falar numa contratação, numa contratação que não há um vício de consentimento, que informações que, se sabidas fossem pelo consumidor, teria sido crucial ou teriam sido cruciais para que esse consumidor optasse por não prosseguir com esse contrato, né? Então, é importante que as pessoas tenham e eventual, né, questionamento que a própria Casa Legislativa tenha, os senhores que fazem parte de conselhos, eu acho muito produtivo, entendo como produtivo, talvez aproximar essas relações, aproximar as relações para que nós possamos receber esses conselhos no PROCON, para que possamos discutir não só assuntos afetos ao plano de saúde, mas assuntos afetos à relação de consumo que envolvam os idosos. Então, tem inúmeros temas que os idosos têm dificuldade, até saindo um pouco da pauta, vereador, só a título de ilustração, mas o PROCON aumentou absurdamente o volume de reclamações de empréstimos consignados, indevidos, fraudadores em nome de consumidores, e que a pessoa amealhou, juntou valores a sua vida inteira, e aí é interceptado, cooptado por pessoas que acabam então por levar esse idoso no momento que deveria ter a melhor idade, o melhor momento da vida, há preocupações que de fato precisam ser discutidas por todos os segmentos da sociedade. Então, nós nos colocamos aqui à disposição, eventualmente para tirar alguma, se for o caso, dúvida pontual acerca de termos ou procedimentos específicos dos planos. As resoluções são vastas, né? Há inúmeros itens que devem ser obedecidos, mas que nós estamos à disposição, e fica aqui um convite em nome da nossa diretora, a doutora Yara Pupo, em recepcionar esses conselhos, essas pessoas lá no PROCON, para que nós possamos eventualmente discutir, primeiramente, aquilo que nos trouxe aqui hoje, se for o caso, precisar dissecar, precisar de detalhes, né, das minúcias de cada caso concreto, para que possamos juntos a percepção do conselho, a percepção das pessoas que estão no dia a dia só trabalhando com os idosos, e o PROCON com a sua visão técnica, com a sua visão de defesa do consumidor, possamos juntos chegar a um consenso, não fazer trabalho tão somente de formiguinha, que é importante, mas fazer um trabalho coordenado, um trabalho que demanda uma ação maior, um trabalho que demanda uma conversa com os segmentos, com as pessoas envolvidas, e, se for o caso, abrir procedimentos, abrir consultas e tratar o assunto, tratar a causa raiz. Então, não adianta nós enxugarmos gelo. Não adianta, possivelmente, a consumidora, a senhora Maria, com 65 anos, teve um problema, vai lá, busca o PROCON, no seu direito individual, busca o PROCON, porque teve um problema, possivelmente, com o plano de saúde que ela não entendeu. E digamos que houve uma composição amigável naquela audiência. E os demais consumidores? E quem não percebeu? Então, o PROCON tem duas frentes. Uma delas é cuidar da parte individual, cuidar do problema que nós falamos do bem da vida da pessoa, a troca da geladeira, a troca do celular. Então, aí muitas vezes nós, seres humanos, temos o hábito de fazer muito isso, né? Bom, isto eu resolvi, já não é mais problema meu. Então, quando você traz um problema
e você também exerce na esfera coletiva, que o Código de Defesa do Consumidor prevê esse tipo de tutela, a tutela coletiva, da coletividade de pessoas, então não é só o caso da senhora Maria que foi resolvido lá no PROCON porque ela usou o microfone. O caso vai ser resolvido porque a consumidora também denunciou. Porque isso sai da esfera individual do cidadão para fazer com que o Estado, por meio do poder de polícia, vá e investigue na esfera coletiva aquilo que foi levado ao PROCON. E que seja discutido por meio de debates que... essa casa está de parabéns em promover esse tipo de debate, esse tipo de esclarecimento, que também no dia a dia nós lá no PROCON percebemos que as pessoas acabam por, como disse, não conhecendo tanto da forma como atua, então, via de regra, vai lá pedir o seu problema. E um exemplo muito clássico que eu passo para as pessoas quando a gente fala e explicando de uma forma didática, é quando você vai no supermercado, por exemplo, e você tem um produto vencido, você fala, troca para mim. Troca para mim resolver o seu problema, mas espera um pouquinho. E o produto vencido que pode afetar o meu próximo? E o produto vencido... E para isso que o PROCON tem uma frente, que é a parte fiscalizatória, que, independentemente de vontade, uma vez anunciado, o fiscal foi lá, constatou, a prática está devidamente firmada, a empresa, obviamente, vai ser multada, nós vamos oficiar os órgãos competentes, se for o caso, e for o caso de previsão legal para oficiar, Ministério Público, enfim, e tomar essas medidas. Então, quando eu fui, a doutora Yara comunicou, falou para nós do trabalho que possivelmente é desenvolvido por essa comissão, isso me causou realmente uma reflexão e falar, realmente os consumidores e os idosos, quando eles buscam resolver um problema de consumo, eles têm o problema resolvido, mas isso na esfera coletiva, não é, precisaria... possivelmente, então, desse estreitamento entre conselhos e de reuniões, possivelmente, para se tratar esses assuntos e resolver o problema na causa raiz. Então, se um idoso está afetado porque determinado plano... Porque vamos imaginar aquela história que se colar, colou. Então, possivelmente, a cara do freguês, e é muito triste dizer isso, mas nós temos fornecedores que atuam de acordo com a cara do freguês. Então, dependendo do consumidor que chega no seu balcão, ele vai dizer, bom, para esse aqui eu vou levar dessa forma. E se isso não é trazido até o nosso conhecimento, né, e por meio dessas denúncias, óbvio, o PROCON pode atuar de ofício, mas com base em dados, com base em pesquisas, com base em denúncias e reclamações, porque acaba, não porque o PROCON não possa atuar de ofício, é porque aquilo que é levado ao PROCON com substância, com provas, com consistência, o êxito no resultado é muito maior. Então, PROCON, por que você, sabendo do que aconteceu nessa reunião, já não instaura um ato ou não toma uma providência? Porque nós precisamos do caso concreto, porque fica algo muito vago você questionar, porque você acaba dando munição para a parte contrária conseguir derrubar um eventual auto ou derrubar um procedimento. Então, esse estreitamento é salutar, de suma relevância, e fica aqui o apelo em nome da diretora, que se assim entendam, possamos estreitar essas relações, e agradecendo o convite, e desde já, se for o caso, abrindo a palavra dos senhores e que queiram tirar alguma dúvida ou determinado caso pontual, viu, vereador? Nós agradecemos imensamente e estamos à disposição, eventualmente se o vereador tenha algo a acrescentar, e para nós é uma satisfação estar aqui. Bom, eu tenho que agradecer a você e a Thaís pela presença aqui hoje, de estar ajudando a esses idosos aqui que estão em casa assistindo, sabendo um pouco mais do direito deles. E esses muitos idosos, eles se sentem impotentes de estar indo atrás disso.
Eu digo assim, uma coisinha, se talvez o PROCON mesmo fosse fazer algum gabinete itinerante em uma região, em outra região, em Campinas, para dar mais acessos a esses idosos, para eles serem atendidos assim, mais na região deles, que nem como a Sanasa faz com o negócio de água. Então, é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa fala, tem um PROCON aqui, outro ali, mas não tem lá na minha região. Né? E também colocar aqui a Câmara Municipal de Campinas à disposição do PROCON, para nós divulgarmos o que vocês têm para a população, para favorecer eles, que a população é muito prejudicada. Hoje, a maioria dos idosos, nós estamos aqui para daqui a 10 anos ter 30% da população de idoso. E você vê, cada 10 pessoas, 3 são idosos aqui no nosso país. E que muitos idosos também gastam demais, não só com o plano de saúde, mas também com medicamento, porque eu trabalho na área de saúde há 47 anos. E a gente vê que o idoso faz das tripas coração para comprar um remédio. Né? Ele pega, não tem, você não tem o mais barato para mim poder levar, às vezes não tem no posto de saúde, quando tem, esse vereador fala, vai no postinho de saúde aqui, se não tiver, vê onde tem na rede para favorecer essa pessoa. E também agora eu vou abrir a pergunta aqui ao público, que alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Pode fazer para vocês dois aqui. Sim, pode eu abrir, e Thaís, a a Thaís atua ali mais incisivamente na esfera coletiva, né? E qualquer coisa pontual que vocês tenham, eventualmente, se nós não consigamos responder aqui nesse momento, nós podemos levar, se for o caso, e estudar. Se tem uma casuística, um caso concreto, algo que precisa ser falado em particular, inclusive, porque às vezes as pessoas não querem se expor, né? Então, fiquem à vontade. Eu e Thaís estamos à disposição. Bom, boa tarde. Eu sou Ana Maria Sorrosal, do Conselho Municipal de Idoso. Parabéns pela iniciativa. Eu já trabalhei no PROCON, sou usuária, tá? Não só do PROCON, como da Justiça. Tenho diversas coisas que eu gostaria de falar, mas não vou fazer uma palestra a respeito do nosso sistema. Gostei muito dessa posição de se levar o PROCON para as ruas. Tá? Eu me lembro que o Dr. Anderson ia para a televisão, ia para a praça, na época de Natal, de grande consumo, para fazer uma educação, né, a respeito de como é que se compra, para não ser enganado, para não sofrer danos, etc., etc. Isso eu gostaria de ver, porque não adianta nada nós estarmos aqui com meia dúzia de pessoas, infelizmente, né? Parabéns a todos nós aqui, mas, infelizmente, fica apenas meia dúzia discutindo. E nós não precisamos disso, nós precisamos levar isso daqui para a sociedade toda, de um modo geral. E nada melhor do que ir para a praça, usar a televisão. Tá? Tem uma IPTV que eu imagino que tenha uma grande penetração, não só em Campinas, como na região, que se possa usar isso daí. Acho formidável que se juntem as forças, Conselho, o Legislativo, o PROCON, a Defensoria Pública, a OAB e todas as secretarias da Prefeitura envolvidas, para que se juntem e não fiquem só se digladiando porque eu faço, porque você não faz, e porque isso, mais aquilo. Que se juntem efetivamente. Eu já tive um problema, hoje eu tenho 71 anos, mas há muitos anos atrás, quando o PROCON era na Ferreira Penteado, o meu plano de saúde começou a cobrar um reajuste acima de 60 anos. E eu me lembro que o PROCON entrou com uma ação coletiva e ganhou. Eu nunca mais tive reajuste. Hoje isso já virou lei. Então, que o PROCON também faça esse coletivo. E, realmente, a informação, a educação, as pessoas não querem ir fazer isso. E não é só o idoso que, às vezes, tem dificuldade para entender, para andar. A nossa sociedade, de um modo geral, não reclama.
Quer dizer, ela reclama, mas ela nunca vai atrás do... isso dá trabalho, isso não funciona. E realmente, muitas vezes, não funciona, é moroso. O judiciário tem um sistema muito falho, né? Depende muito da cara do freguês, etc, etc, etc. Mas a gente precisa educar o povo para que seja cidadão e que não se preocupe somente consigo, mas com o coletivo, que é isso que falta para a nossa sociedade. Eu, quando vou ao Pão de Açúcar e vejo alguma coisa errada, eu falo bem alto que aquilo está errado, para ver se as outras pessoas se tocam. Eu sou considerada mal educada, grossa, mas num país de bárbaros como o nosso, atrasadíssimo, de muita ignorância, é o único jeito que eu achei de tentar mobilizar, porque os órgãos que deveriam fazer isso ainda são muito incipientes. Quantos fiscais tem o PROCON? Continua com 2? Não, nós temos mais. Com 2, né? Não, temos mais fiscais. Ah, beleza. Nosso número é maior. E olha, o pessoal do Pão de Açúcar me respeita. Hoje em dia, eu só falo assim, esse preço aqui não é oferta, porque ontem esse preço aqui era o normal. Agora só vem que dizer que hoje é oferta? Não é. O gerente sai correndo. Tá? E muitas pessoas vêm, às vezes, falar, olha, gostei porque você falou, porque elas não falam, elas não têm o hábito de reclamar. E precisam ser educadas a ser cidadãs, e não pensar só no próprio umbigo. Agora, cabem a todos nós. E o PROCON, eu acho que deveria se juntar todas essas entidades e vamos para as ruas. Vamos fazer um mutirão um dia, anuncia lá como se faz a vacinação. A vacinação não tem um mutirão? Faça-se isso também com o consumo. Vamos fazer. Isso foi o que eu lembrei agora. Mas parabéns pela iniciativa. Bom, só acho que eu achei muito importante a sua ponderação. Aquilo que, olha, independentemente da quantidade de fiscais que possamos ter, 20, 30, 40, mas eu penso que qual que é a chave? O consumidor que está no seu dia a dia, como a senhora faz, de ir a um supermercado, e se você tem possivelmente na palma da sua mão hoje a possibilidade, e hoje isso, vamos trazer a tecnologia para o nosso lado? Então, o porquê não? E assim deve ser, porque quando nós falamos em cidadania, é o conjunto, e vamos falar que o Estado está lá para recepcionar, mas o porquê não o consumidor se enxergar um produto ou uma infração no seu dia a dia, não ser o fiscal cidadão? Porque nós damos voz, possivelmente, de modo incipiente aqui, porque pode ser que não atinja uma quantidade considerável de pessoas, mas hoje a tecnologia está a nosso favor. Hoje nós temos condições de expor as questões que eram antigamente nebulosas. E hoje nós conseguimos tratar desses assuntos e fazer com que as coisas aconteçam, independentemente da situação de como vai ser executada, mas o consumidor, eu falando de consumidor, ou qualquer cidadão que tem hoje um celular na sua mão, que consegue fotografar um produto numa gôndola vencido, num supermercado, que consiga fotografar uma publicidade incorreta, ele consegue hoje denunciar de uma forma que ele acaba sendo também um braço da fiscalização, porque ele exerce a cidadania. Então, eu acho que a sua ponderação é extremamente válida e que, sim, nós temos que informar as pessoas, porque aquela pessoa que sabe o seu direito, ela sabe denunciar. A pessoa que não sabe, a pessoa que tem o termo não ignorância, como nós conhecemos, mas aquele termo que possivelmente não conseguiu e que hoje, com o poder de voz que todos nós temos, eu acho que todos nós temos que ser multiplicadores desses direitos. E o PROCON, lá, da forma como atua, está sempre à disposição das pessoas para registrar, para promover e, como bem dito, para fazer essa divulgação, para cuidar da divulgação e executar.
e fazer com que aquela denúncia chegue ao seu objetivo, que ela não fique como uma denúncia tão meramente, que ela vá ao cabo, que essa denúncia vire um processo, que esse processo vá e chegue ao seu fim, que ele vá, tenha aplicação de uma eventual multa ou que acabe, então, por surtir os efeitos que tem que surtir. Francisco, acho que é importante mencionar que uma autuação coletiva ela tem uma finalidade. Não é somente a aplicação da multa, mas sim que a empresa corrija aquele ato e não volte a produzir ou adotar aquela mesma prática. Posso complementar só uma coisinha aqui? Bom, eu queria responder a isso que vocês falaram, que eu acho importante. As multas nesse país são irrisórias, não fazem nem cócega nos bolsos. Se é uma entidade grande como um Itaú, uma Claro, NET, eles não estão nem aí. Tá? Não faz nem cócega. As multas do PROCON, então, de R$200, são irreais. Não servem para nada. Mesmo porque tudo que se vai... O PROCON, não desfazendo do PROCON, muito pelo contrário, eu acho que ele é muito importante, mas ele não tem o poder. Na realidade, você vai acabar indo para a justiça. É só a justiça que resolve. E para vocês verem como a desinformação é tão grande, o Palácio da Justiça tem uma defensoria pública, que é a PUC que monitora. Eles não sabem nem onde é o PROCON. Eu estava lá e vi isso. Ou seja, para eles, o PROCON, a única coisa que consta é a Maria Monteiro. Mas se o cara vai fazer uma denúncia, principalmente uma senhora, que a Defensoria Pública não tem dinheiro para ficar se locomovendo, ela vai até a Maria Monteiro, para nada, para mandarem para o Poupatempo, onde ela estava do lado e podia ir a pé, para se ver que nada disso acontece. Coisas simples e mínimas. Bom, eu gostaria apenas de parabenizar vocês e dizer o seguinte, é uma sugestão que eu quero dar, que eu acho que é importante. Eu acho que a gente tem o PROCON muito como para resolver problemas de consumo, realmente. E nós estamos falando agora de planos de saúde. Muita gente não leva em consideração que nós também somos consumidores daquele serviço ou daquele plano. Então, eu acho que deveriam mudar um pouco disso, fazer palestras ou fazer todo um trabalho para esclarecer plenamente toda a população que é referente exatamente a esse caso que nós estamos aqui conversando. E a outra coisa seria que eu, vamos dizer assim, penso que aquele caso que você disse que é 248 só reclamações, é que muita gente vai procurar, como plano de saúde, vai procurar a ANS. Então, a gente tem que cruzar a informação que vai para a ANS junto com aquelas reclamações que vocês estão fazendo. Porque, realmente, muita gente não sabe que o PROCON pode interferir no caso dos problemas que são da saúde, não é? Dos planos de saúde. Obrigado, José Cláudio. Infelizmente, nosso tempo está terminando aqui. Então, eu quero agradecer a Thaís, agradecer ao Francisco. Muito obrigado pelas explicações. Eu sei que foi pouco tempo e, quem sabe, numa outra oportunidade, vocês possam estar aqui novamente, tá? Para a gente continuarmos isso. O trabalho da comissão do idoso, da comissão permanente do idoso permanente, do idoso e pensionista de Campinas, aposentado, termina agora. Agradeço a toda a presença, agradeço a TV Câmara por estar proporcionando aos idosos que estão em casa. Pode ter pouca gente aqui, mas tem em casa, o pessoal assistindo, é de grande valia essa reunião. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Muito obrigado pelo espaço. Eu fui acidentada e não pude mais. Aliás, quando começou 151, eu comecei a atender na
Matias, que hoje está lá, é meu amigo. A Miriam era minha chefe, hoje está lá na prefeitura. Você quer falar para não atrapalhar, não é para cá? Eu converso agora com o vereador Ailton da Farmácia, que presidiu aí a reunião da comissão. Vereador, boa tarde. É a comissão aí levando informação à população que tanto precisa, né? Com certeza, essa comissão dos aposentados e pensionistas de Campinas dessa Câmara aqui, e muito bem trazer palestrantes como esteve aqui hoje, o Francisco e a Thaís, que são do PROCON, explicando os direitos desses aposentados, dessas pessoas idosas, quanto à questão de saúde, né, dos planos de saúde, como é que funciona, né? Porque em muito esses idosos eles são muito prejudicados, não só pelos planos de saúde, mas também pela condição de vida. Aposentado ganha pouco, gasta muito em medicamento, gasta em planos de saúde também. É difícil a vida deles. E muitos desses aposentados hoje, o que eles estão fazendo? Estão indo usando o serviço municipal, né? Então, é muito boa essa explicação que eles deram aqui. Até falei para eles, em outra oportunidade, vim aqui, os direitos dos aposentados. Os aposentados têm direito, os pensionistas têm direito na área de saúde, porque às vezes eles cobram muita coisa, mas eles se acham impotentes de ir até o PROCON. E essa vereadora até disse aqui que talvez o PROCON fosse até o consumidor, até o idoso, em outras áreas de Campinas, não só na sede que eles têm na nossa cidade. Que eles abrangessem mais, porque é muita pouca reclamação do idoso na cidade de Campinas, isso que é 258 reclamações nesse ano. E a gente está trabalhando para que o idoso tenha o direito dele, que o direito dele seja respeitado, e ele tem esse direito. Só que muitas vezes ele fala, não, não vou, não tem tempo, não vou, não vai dar certo. Enquanto isso, o que acontece? Ele é prejudicado, prejudica todos os outros idosos, que é uma garantia deles, é saúde. E isso é que eles têm que ter, qualidade de vida. Vereador, o senhor que atua na área da saúde, também está em contato direto com a população, percebe que existe um certo abuso quando se fala de plano de saúde e que o idoso muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, o que está pagando? Sim, e muito. E até nessa faixa etária de idade, quando o idoso muda a faixa etária de idade dele, esse aumento para ele que vem, ele não consegue acompanhar, o salário dele não consegue acompanhar. Então, o que acontece? Ele deixa de pagar o convênio médico e usa o serviço público, né? O serviço de saúde do município. E, infelizmente, é esse. Ou ele faz isso, ou ele não compra remédio. Infelizmente, é isso. O idoso, e muito, sofre demais isso. Isso para o idoso, quando ele teria que ter uma qualidade de vida melhor, quando fala assim, melhor idade, não é a melhor idade do idoso. Infelizmente, ele teria que ter isso. Seria o direito, ele deixou uma contribuição para a sociedade, família, filhos, tudo. Ele contribuiu para a cidade. Contribuiu, né? Então, isso é uma coisa que ele deveria ter um retorno para ele quando ele é idoso. Ele não tem esse retorno. Isso é muito prejudicial. Essa desigualdade é muito grande com o idoso. Vereador, tendo informação como a de hoje aqui, é uma forma também de incentivar a denúncia para que isso não aconteça. Sim, com certeza. A gente pede até que o idoso, se sentindo prejudicado, e às vezes, por exemplo, ele vou deixar de pagar o plano de saúde, primeiro, vai ao PROCON, vê os seus direitos, que às vezes ele está sendo até lesado pelo próprio plano de saúde. Porque hoje, quando o idoso assina um contrato de plano de saúde, ele não lê aquele contrato todinho que tem em cima daquilo ali. Ninguém faz isso. E aí, quando acontece alguma coisa, ele fala, eu estou sendo prejudicado, e realmente está, às vezes está assim. E muitas vezes, os planos de saúde hoje são caros, não são baratos, e dependendo da faixa etária,
cada vez mais caro. E por que não no mesmo preço, o mesmo valor de uma outra pessoa comum? Por que está ficando mais velho e está pagando mais? Enquanto isso, ele teria que ter qualidade de vida? Não. A qualidade de vida dele cai. É a comissão aí lutando por essa qualidade de vida. Com certeza, estamos juntos e agradeço aqui o pessoal do PROCON que veio aqui, que muito nos ajudou e também passou, né, os ensinamentos, os direitos dos idosos. Então, gente, tem que cobrar o que é do seu direito. É justo, é o certo. Vereador, muito obrigada por falar ao vivo aqui com a gente. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada. E eu converso agora também com o Francisco, que é do PROCON. Francisco, por favor, chegar aqui para ele explicar o que realmente acontece, né, na prática. Existe esse aumento aí de abuso por parte dos planos de saúde em relação aos idosos? Então, a situação de Campinas, como colocado aqui na palestra, não é? O PROCON de Campinas não identificou um tipo de denúncia acerca deste tema. Então, esse debate foi de suma relevância para levar até o conhecimento do cidadão campineiro, do idoso campineiro, que se sofrer algum tipo de abuso dessa ordem e que infringe o Código de Defesa do Consumidor, que infringe as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, instigar essas pessoas que façam valer os seus direitos como cidadão, como consumidor, que não deixem de denunciar, que não deixem de registrar as suas reclamações. Hoje o PROCON de Campinas tem a facilidade que o consumidor consegue fazer a sua reclamação por meio eletrônico, por meio da internet. Tem os postos de atendimento presenciais, então essas pessoas idosas que possivelmente não têm tanto acesso à tecnologia, não é? Podem buscar o PROCON de Campinas nos postos de atendimento e narrar o seu problema e também para tirar dúvidas. Então significa dizer que esse consumidor, o PROCON não está só para registrar uma reclamação. O PROCON de Campinas está à disposição da população para tirar dúvidas sobre um problema que ele teve na relação de consumo, sobre um problema que ele teve como fornecedor com o plano de saúde. Então, a pessoa bem informada vai conseguir efetuar, não é, os procedimentos, ler o contrato possivelmente com cláusulas que não entendeu, e essa pessoa muito bem esclarecida, o Código de Defesa do Consumidor preza, não é, por princípios como, por exemplo, a transparência na relação de consumo. Então, a boa-fé objetiva, é importante que essas pessoas busquem orientação. O consumidor bem informado é um consumidor que consegue exercer os seus direitos, porque de nada vale um código primoroso como o nosso Código de Defesa do Consumidor, se assim as pessoas e a população não souberem os seus direitos, não souberem como exercê-los. E, embora o PROCON seja um órgão extremamente conhecido pela população, muitas vezes as pessoas acham que vão até lá e têm a obrigatoriedade, possivelmente, de registrar uma reclamação ou que tem dúvida no direito. Então, primeiro, tire a sua dúvida. O idoso é considerado, todo consumidor é vulnerável, o idoso é hipervulnerável. Então, essas pessoas que tanto contribuíram para a nossa sociedade merecem essa atenção, merecem uma tutela efetiva, rápida e célere dos seus direitos. E precisa ficar atento, né? O idoso, na hora de fechar um plano de saúde, por exemplo, tem cláusula que não pode ser abusiva, como exigir exame médico antes de fechar um contrato, ou um valor mensal muito mais alto do que cobrado por uma pessoa mais nova. A resolução da ANS, ela, até em razão do próprio Estatuto do Idoso, alterou-se a questão das faixas etárias. Então, antes nós tínhamos 7, hoje são 10. Os planos não podem ser incididos seus aumentos até a faixa após os 50 anos, 59, desculpa. Então, essas pessoas que se sentirem lesadas ou se minimamente, olha, eu não sei ao certo o que aconteceu aqui, vá buscar orientação. Vá buscar uma orientação à luz do código, porque o PROCON, por óbvio, pode apurar essas infrações, ele pode intermediar essas relações, marcar uma audiência de conciliação e, no caso específico, até o momento que nós podemos ir se apurar, primeiramente tentar resolver. Se não resolver,
a última ratio que a gente fala, que é a última instância, aplicar a penalidade, não é? E encaminhar esse consumidor ao Poder Judiciário, porque esgotada a esfera administrativa, esgotada uma audiência que não teve sucesso no PROCON, esse consumidor ele consegue demonstrar o que nós chamamos que é o interesse de agir, que é o interesse de buscar a justiça, porque ele já exauriu, ele já esgotou todas as esferas e instâncias administrativas de forma amigável. Então isso acaba sendo também um braço, não é, para se evitar demandas que podem ser facilmente resolvidas por um órgão tão perto da população. Francisco, para a gente encerrar aqui rapidinho, quando se fala em idoso, falta informação para ele precisa ficar sabendo que ele também tem direito? Sim, então, informação de diversas ordens, à luz do próprio Código de Defesa do Consumidor, então todo consumidor tem direito à informação. Mas quando nós falamos de uma pessoa idosa, essa pessoa precisa ter uma informação elevada e qualificada, ela precisa ter a informação desconstruída, dissecada, tirando termos, especificamente falando do contrato de plano de saúde, termos como sinistralidade, equilíbrio econômico-financeiro do contrato, termos que é difícil até para nós que estamos aí no dia a dia com o direito, né, no dia a dia com os termos judiciais, é difícil compreender. Então, buscando um órgão de fácil acesso, no caso do PROCON de Campinas, 7 postos de atendimento aqui na cidade, mais as cartilhas, o trabalho de educação para o consumo que nós desenvolvemos lá no órgão, então isso acaba trazendo esse consumidor para conhecer o código, para conhecer os seus direitos, para denunciar aquele estabelecimento irregular. E de igual modo, o PROCON também quer prestigiar o fornecedor que atua de forma correta, que o fornecedor indicar lá no ranking de reclamações fundamentadas quem é o fornecedor que não figura naquele ranking para que eu possa exercer meu direito de contratar de uma forma livre e prestigiando quem atua de acordo com o código. Francisco, muito obrigado por falar ao vivo aqui com a TV Câmara. Muito obrigado por contar à disposição de toda a população nos nossos postos e por meio da internet e do telefone 151. Mais uma vez, obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A nossa transmissão ao vivo se encerra por aqui. Você continua com a programação normal da TV Câmara. Então, fique com a gente. TV Câmara, Campinas.